Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que acompanha e prestigia o canal Jumozão. Faz algum tempo me pediram para analisar essa série SD e o que eu vou trazer aqui para você é sucinto, é breve, não é muito profundo, mesmo porque o amplificador, o circuito amplificador, ele é muito complexo. Por um lado, né, se você entender uma parte, você lança aquele entendimento para as demais partes, aí se torna um pouco mais simples. Mas ele é um circuito avançado, duas fases com alimentações em série, amplificação não é em série, é em paralelo normal. Os amplificadores estão ligados, os transistores estão ligados normalmente. Você vai me perdoando se eu gaguejar ou falhar em alguma parte aí, em alguma imprecisão. Eu não quero me justificar, mas se lembre que eu lido com um canal que eu tenho variegados assuntos, então eu estudo muitos assuntos. Me dê um desconto, por favor, se eu falhar em alguma imprecisão nessa explicação. O circuito ele é complexo, tá? Algumas coisas aqui que eu vou sugerir por quê? Porque eu não sentei junto com a engenharia da Machine, tá? Esse aqui é um amplificador Machine, bem elaborado, muito interessante de se aprender. E o que eu já aprendi, o que eu aprendi disso aqui, eu vou passar para você. É um amplificador classe H no seguinte quesito: há um único ponto no amplificador onde entra a alimentação. Olha, veja aqui, ó. Esse aqui é o único ponto no amplificador onde entra a alimentação. Daí a gente determina ele ser classe H, tá? Veja aqui, classe H. Veja aqui também, tá? Um único ponto onde a tensão vai variar. Você não tem transistores amplificando em série, eles estão todos em paralelo. Eu não sei se ele é para 2 ohms, tá? Eu não sei se ele exatamente é para 2 ohms, mas ele aparenta ser, pois ele tem resistor de 0.15, ó. Um resistor de emissor de 0.15R de 5 watts. Você que opera ele aí, que conhece esse amplificador, diga para nós aí, coloca no comentário se ele admite 2 ohms na sua saída, tá? O circuito aqui ele trabalha com terra flutuante, terra levantado, tá? Existe o terra comum que a gente conhece, e essa fonte aqui ela trabalha com terra referenciado como sendo terra flutuante. Quando deixa de funcionar um, passa a funcionar outro. Na verdade não deixa, né? Ele aciona em sequência. Da feita é que ele acionar esse, ele ficará acionado, aumentou o volume, vai acionar esse, ficará acionado, aumentou o volume, vai acionar esse. Então vai ficar tudo acionado em série. Veja que a tensão para chegar lá, ela está em série, ó. Ainda aqui. Então tudo tem que estar funcionando continuamente. Vamos dar desde a entrada. Bem, o sinal passa pelo potenciômetro de 10K. Eu não sei se dá alguma pré-amplificação para cá, deixa eu ver aqui. Para não dizer coisa com coisa aqui. O circuito de baixo aqui. Vamos ver, tem uma boa pré-amplificação, né? Tem. O que é isso aqui? É o limiter. Aqui é para não distorcer. Placa balanceada, sim. Ele tem já uma boa pré-amplificação, tá? Então lá nós já teremos um bom nível de sinal acontecendo nesse ponto bem aqui, antes do potenciômetro. Liberado pelo potenciômetro, eu vou atingir esse componente aqui, que é o NE5532. Veja aqui, esses dois aqui, eles são apenas um, tá? Eles são dois amplificadores operacionais, um duplo operacional, num único invólucro. Então vamos lá, o sinal entra na entrada no inversora do 5532, recebe uma amplificação e é enviado para o outro amplificador operacional, recebe a amplificação e vai ficar fazendo esse percurso aqui para cima e para baixo, tá? Para cima e para baixo, para cima e para baixo, excitando o semiciclo positivo e o semiciclo negativo. Mas antes disso, veja o seguinte: ele tem uma proteção aqui de alta temperatura, para temperatura elevada. Veja aqui que nós temos aqui um NTC, negativo temperatura coeficiente. Coeficiente de temperatura negativo. É um resistor de 50K que, ao aumentar a temperatura, ele vai diminuir de valor. Então, isso aqui está acoplado no dissipador, tá? Ao dissipador. Eu tenho uma tensão de 15 volts aqui, por intermédio de um resistor de 100K.
alimentando um diodo Zener de 3V3. Então tem uma tensão de 3V3 continuada aqui. Continuada, não há filtragem, mas há uma tensão continuada aqui. Essa tensão, ela não atravessa por completo o resistor de 50K, mas uma fração ínfima dela fica bem aqui. Inclusive é um resistor de 10K para que não seja tão grande. Na situação do NTC diminui de valor pelo excesso de temperatura, aí esse 3V3 já vai ultrapassar o resistor de 50K e se fazer presente via 100R na entrada não inversora desse amplificador operacional TL071. Essa situação provocará um desequilíbrio que foi pré-calculado aqui para ficar estável, não havendo tensão, estava estável. Agora apareceu a tensão, causa um desequilíbrio que gerará um pulso, um sinal pulso aqui no pino 6 que será enviado, esse sinal será enviado para o gate de um JFET. O JFET, ele está monitorando o sinal de amplificação do primeiro amplificador operacional. Significa que se ele for polarizado, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar esse sinal aqui, drená-lo e jogá-lo para o terra. Ou seja, ele vai mutar o aparelho. Ele vai deixar em mute. Então se ficar acontecendo um sinal aqui, polarizando o gate do JFET, ele vai jogar o sinal que estava amplificado para o terra. É muito interessante, olha, esses JFET que são danados para queimar. Esse 111. Ele é o mais cavalo dos pequenos, mas ele queima bastante. Ao mesmo tempo que excita o JFET, é enviado um sinal para um transistor que é polarizado e acende um LED no painel. Tá? Um LED no painel vai ter que acender para indicar que houve excesso de temperatura. O que foi que aconteceu? O sistema está abaixo da tensão, da impedância recomendada. O amplificador está trabalhando no sol, debaixo do sol quente. Não há refrigeração suficiente, o ventilador está atrapalhado, não pode, está todo encaixado, engavetado ali, ele não consegue refrigerar. Aí aconteceu alguma coisa, a temperatura superaqueceu, elevou, aí gera um sinal de pulso, e esse pulso vai acionar tanto o LED para acender o painel, é aceso no painel, como o JFET para lançar para o terra o sinal que já foi amplificado no primeiro operacional. Bem, não acontecendo nada disso, o sinal vai seguir seu caminho normal, vai para o outro operacional. Isso aqui é um só, tá? Isso aqui é um só. E o sinal vai ficar fazendo, como eu já falei para você, esse percurso de cima para baixo, de cima para baixo, tá? De cima para baixo. Bem, acontecendo isso e os transistores devidamente polarizados pelo mais e menos 15, ele vai dar sequência e vai excitar o MJ350 e o 340, NPN, PNP e NPN. Excitado eles vão acionar a configuração quase Darlington aqui, ó. Eu tenho o MJ340 excitando a base do... E não está escrito aqui, olha, tá? Mas está escrito Toshiba. Então eu infiro que seja o mesmo 5200, porque tem que ser um transistor corpulento para aguentar a demanda de base, a corrente de base que esses transistores todos exigirão, tá? Vamos aqui calcular mais ou menos que no extremo de 1 ampere para cada transistor, então eu tenho 10, né, 10 transistores, são 10 amperes aqui, então tem que ser um transistor robusto. E a tensão que estará aqui será uma tensão alta, né? Vai haver uma elevação da tensão. Inicialmente a tensão de funcionamento dele é os 40 volts. Esses 40 volts não chavearão, eles estarão sempre no amplificador, tá? Esse aqui é um classe AB, tá? Vai variar a forma de alimentação, mas é um classe AB, tá? Não esqueça disso. É um amplificador classe AB. Bem, todo funcionando, nível de sinal mediano, os 40 volts estão em ação. O que é que vai fazer mudar, querido, esses vários circuitos aqui, ó? Veja que todos eles vão liberar cada um seu MOSFET. E o sinal de saída, olha, o sinal de saída, ele vai tanto para cima, ó, para excitar todos esses aqui. O que acontecer aqui acontece em todos, tá? E também esse sinal de saída vai para baixo via resistor de 2K2 para fazer a excitação de todas essas etapas aqui, são 3. Quando eu tenho, como eu digo, um sinal baixo, os 40 volts estão funcionando, nada é excitado. Aí eu aumentei o volume, o sinal aqui foi aumentando. Aumentando aqui, ele vai ser percebido aqui que foi aumentado em todo esse lado aqui, ó. Em toda essa linha aqui, tanto para cima como para baixo. Aí o sinal aumentou. Qual é a referência? Se você prestar atenção, os circuitos são idênticos, olha, idênticos.
Os componentes que estão aqui, estão aqui, estão aqui. Então, o que é que vai fazer? Qual é o limiar que vai dizer que tu começa, agora é tu, depois é tu? Veja só. A referência para liberar os 80 volts é o zero, o negativo do alto-falante, o mesmo 0 volts do alto-falante, olha. Que possivelmente o jogo também deve ser o da fonte, né? Então, para liberar os 80 volts, a referência que ele está monitorando vai aumentar aqui a tensão para todos, olha. Veja que o circuito aqui aumentou aqui, aumenta em todos. Agora, o que é que vai fazer a separação? O que é que vai decidir? Por que não libera logo os 160, já que está tudo aqui ligado, é uma linha só? Elevou a tensão, por que não libera logo os 160? Não, ele vai liberando de forma escalonada, tá? Escalonadamente. Bem, para liberar os 80 volts, deixar passar os 80 volts pelo MOSFET, detalhe, esqueci, ele usa MOSFET canal N para as duas tensões, tá? As positivas e as negativas, olha. É o IRF 3205 e para tensão negativa também o 3205. Daí eu infiro que você vai ver alguma modificação, ele tem algumas modificações aqui para tensão negativa. Você vai ver alguns componentes diferentes em relação à tensão positiva. Eu infiro pela escolha do MOSFET. Eles poderiam pegar um canal P, poderiam, mas eles preferiram um canal N. E daí você vai ver algumas diferenças aqui de resistores, tá? Vamos lá. Vamos trabalhar na tensão positiva que fica mais fácil para a gente entender. Tá, o som ficou mais alto. Aí toda essa tensão aqui aumentou em todos esses pontos aqui. Mas o que é que vai fazer disparar primeiro esse, depois esse, depois esse? Olha, querido, é isso aqui, olha. Para liberar os 80 volts, ele vai usar como referência o terra do alto-falante, olha. Veja aqui, que tá fácil para mim, né? Às vezes eu penso que dá para você ver direitinho. Para liberar os 80 volts aqui, ó, para que ele passe por aqui, por esse MOSFET, a referência é o sinal que vem de lá e o terra do alto-falante, olha. Eu tenho toda essa malha aqui, usando como referência o terra do alto-falante, tá? Então, houve um desequilíbrio entre esse ponto e esse ponto, o integrado aciona, a configuração classe B é acionada, o MOSFET é acionado e os 80 volts passam a fluir e está aqui onde era antigamente 40 volts, tá? Ele usou essa referência aqui. Aumentou-se mais o som. Essa aqui vai continuar funcionando, ela não vai ser desligada, ela vai continuar funcionando, mas aí o que é que vai acontecer? O que é que vai acionar esse ponto aqui? É que a tensão estará tão alta, mas qual é a referência dele? A referência dele, a gente olha para esse diodo bem aqui e vê que são ainda os 40 volts. Então, em relação à liberação dos 80 volts, eu tenho o terra do alto-falante. Em relação à liberação dos 120 volts, eu tenho o terra do alto-falante, mas eu tenho uma referência de 80 volts que vai lá para o mesmo circuito. Em relação aos 160 volts, eu tenho como referência os 80 volts, mas eu tenho uma referência de tensão que vai para os 120 volts. Então você vê que o circuito ele fica pegando várias informações. Por quê? Porque ele não vai liberar um e desligar outro. Da feita que esse for acionado, ele vai ficar acionado. Se elevar o volume, ele vai ficar acionado e vai acionar esse. Se elevar o volume, esses dois ficarão acionados e vai acionar esse. De maneira que, para os 160 chegar até onde era só 40, eles precisam todos estarem acionados. Nós temos transistores MOSFET em série na alimentação, tá bom? Transistores MOSFET em série na alimentação. Os 160 só poderão chegar se tiver tudo bem com os 120, se tiver tudo bem com os 80, aí o amplificador vai bater bastante, tá? Fora isso, não tem muita coisa que dizer aqui de diferença, porque é interessante, eles pegam os componentes igualzinho. O que vai fazer a diferença é essa jogada aqui, os terras flutuantes, tá? É esse o termo. Então, esse aqui passa a ser um terra flutuante, olha. Por quê? Porque ele não está ligado ao terra verdadeiramente, mas ele usa os 40 volts como uma referência para liberar a seguinte. E o 160 usa os 80 volts para poder ser liberado. Então veja essa sacada aqui da engenharia para poder funcionar um circuito como esse aqui. Os engenheiros, quando estão trabalhando, eles têm que... Uma das primeiras coisas, fugir do plágio.
não imitar, senão vai dar processo e é uma grana miserável que uma empresa tem que pagar para outra. Então eles têm que dar o jeito, puxa, encolhe, coloca esse componente, põe do avesso, usa referência negativa, usa um terra flutuante, não deixa parecido com o esquema da marca tal que já existe, da marca tal que já existe, a não ser que ele compre e pague pela aquela engenharia que já é conhecida, já está registrada e tudo mais. Então eles têm que se virar. Então isso aqui é interessante. O nível de sinal sobe em todas as fontes, em todos os MOSFET, ó. Só que o que vai dizer que libera tu até os 160 é essa combinação de terra flutuante. O primeiro, o 40 volts, o terra dele é o terra do alto-falante. Os 80 volts ainda é o terra do alto-falante. Os 120 volts já é o 40 volts. Os 160 volts já é o 80 volts. Então ele vai fazendo ali um cálculo, existe todo um cálculo aqui dos resistores para só liberar os 160 após liberar antes o 80 e o 120. Você entendeu, querido? Como é que a engenharia tem que dar os pulos, tem que dar nó em pingo d'água por tudo isso que eu estou lhe falando. Existem mais questões ainda, mas essa de não plagiar é muito relevante para a engenharia. Eles não querem receber processo e depois, como eu lembro uma vez que era Gradiente, o inspetor técnico estava aqui na cidade, aí nós estávamos conversando com ele, ele me falou de um corpo de engenharia completo que foi demitido por um erro crasso num circuito. Uma vez chegou também da Toshiba, um engenheiro da Toshiba, inspetor técnico na verdade, aí ele mostrou para nós um capacitor que estava com tensão abaixo do que suportava a fonte. Ele até riu. Vocês ainda não viram? Perguntou para mim. Vocês ainda não viram? Perguntou para nós, né? A gente estava lá com ele lá. Era um capacitor que estava fazendo uma filtragem e de fábrica veio com tensão abaixo do que deveria ser para estar ali. Então acontece, eles erram também. Pensa que os caras têm o nome de engenheiro. É por isso que eu não esquento aqui que eu erro, eu peço desculpa às vezes que falar alguma coisa com imprecisão, porque a ideia é não prejudicar quem está aprendendo. É muito importante que quem está aprendendo não escute bobagem de quem está ensinando. E eu me preocupo muito com isso. Tá? Você dá informações para nós aí, se ele é para 2 ohms, eu desconfio que sim. Outra coisa, as imagens que eu tenho aqui não são muito boas, e acho que eu procurei, eu não encontrei assim o painel dele com clareza. Deixa eu ver aqui, mostrar. Eu não encontrei o painel com clareza assim para saber se ele tem um LED a mais. Por que eu estou falando isso? Porque tem esses diodos bem aqui, ó, esse diodo LED, e eu não sei se ele fica no painel, tá? Eu não sei se ele fica no painel, referenciado pelos 160 em relação ao nível de sinal que está passando aqui. Eu não sei se ele fica piscando. Você diz aí pra gente, tá? Eu não tenho uma SD dessa aqui para falar e dizer para você. Ficam aqui essas informações, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Tá? A razão de você encontrar peças diferentes aqui em relação à tensão negativa é porque eles utilizaram o mesmo MOSFET para fazer o chaveamento das tensões positivo e negativo, canal N, tá? O que mais que eu poderia lhe dizer? Sempre vai faltar alguma coisa, mas ninguém é perfeito. Eu lhe desejo toda a vida boa sorte.